100, o primeiro exercício do match. Ele é encontrado nos níveis básico, intermediário e avançado. A professora Natália vai demonstrar agora a entrada do 100 e o 100 completo. Natália, caminhamos até a ponta do match. Pés em posição de V. Isso. Professor, afasta as pernas de forma anterior-posterior e entra com a mão como se fosse um gancho, sustentando o corpo do aluno. Cruzamos a perna e sentamos com o controle. Ótimo. Os braços ao lado do corpo, pernas paralelas. Essa é a entrada do 100. Vamos ao movimento de transição da posição sentada à deitada. Colocamos as mãos ao lado do quadril, Nath. Round da coluna. E deitamos lentamente. Ótimo. Pernas unidas, quadril apoiado, scooping, ombro próximo do chão. Posição inicial, joelhos ao peito, mantendo o scoop, subo cabeça e tronco e estendo as pernas a 45 graus. Bombeio os braços vigorosamente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. Objetivo do 100, bombeamento vigoroso dos braços, para fazer com que haja uma maior circulação sanguínea de forma ativa. Inspiração do ar pelo nariz e expiração do ar pela boca, para fazer uma troca de gases. O importante é que essa inspiração deve conter 5 bombeamentos e a expiração conter mais 5 bombeamentos. E aí vem o nome do exercício, 100. São 10 repetições de uma ins e uma ex, completando o número 100. Paro, joelhos ao peito, posição final, abraça o joelho, descansa, ombro e cabeça. Powerhouse é um termo utilizado no método Pilates, onde há uma conexão com musculaturas envolvendo desde a cintura pélvica até a cintura escapular. Então, há conexões específicas das escápulas, que conecta-se com os oblíquos, e transverso do abdômen, multifídeos, reto abdominal, enfim, vários grupos musculares que envolvem a cintura. E também conexão com a musculatura do assoalho pélvico, onde elas são muito requisitadas durante os exercícios. Nós vamos acionar o Powerhouse, iniciamos o acionamento do Powerhouse através de um outro termo, que nós chamamos de scoop. O scoop, ele é um termo utilizado em todos os movimentos, tá? E ele pode ser adicionado tanto com a coluna em extensão, flexão ou rotação, torção, enfim. Em todos os momentos do método nós vamos utilizar esse termo scoop. Então a Nath ela vai demonstrar pra gente como nós conseguimos conectar o scoop com todo o corpo. Então para você que está vendo agora esse vídeo, talvez seja um pouco confuso de entender a explicação. Então o que você vai ter que fazer antes de aplicar isso no aluno é aplicar em si próprio. Por quê? Dessa maneira você vai conseguir realmente conectar o corpo e passar a informação com mais autoridade, sabendo realmente quais músculos estão trabalhando e quando você consegue visualizar isso. Então Nath, vamos elevar os braços sutilmente para cima. Vamos começar com o posicionamento da pelve. Então, o sacro devidamente apoiado, com espinhas ilíacas na mesma linha da sínfise púbica. Desde aqui, nós vamos imaginar que o scoop, na tradução para o português, seria uma cava no abdômen, uma espécie de uma conexão de concha, onde o abdômen vai para dentro e para cima. Então, nós trabalhamos com toda essa musculatura, principalmente transverso do abdômen conectado. Nosso objetivo é aproximar o umbigo da lombar e fazer com que a lombar se aproxime do match. Então, entenda, aproximação não é tocar. Cuidado quando você for pedir esse termo para o aluno, toque a lombar no chão. Então vou dar um exemplo. Existem pessoas que têm uma lordose acentuada, tá? Eu dei risada agora porque eu falo hiperlordose acentuada e minha equipe ali, não é hiperlordose acentuada, Rodrigo, é só lordose acentuada. Então tô me segurando aqui. Lordose acentuada. Imagine 4 dedos de distância. Uma lordose do chão. E se você pede para esse aluno, toque sua lombar no chão, ele vai sair muito triste da aula, porque é impossível para ele. É uma limitação óssea que ele tem. E a gente não vai conseguir sucesso na aula. Então, muitas vezes, os professores exigem coisas do aluno que é impossível ele conseguir. Basta olhar para o corpo que está à sua frente. Então, nós vamos imaginar 4 dedos de distância da lombar entre a lombar e o colchonete, e nós vamos pedir para que ele aproxime, que se ele chegar a 2 dedos de distância dessa lombar ao match, nós conseguimos o quê? Conexão. A conexão e a ação muscular é mais importante do que o movimento propriamente dito. Então a Nath ela já tem uma consciência corporal, ela tem uma boa mobilidade da lombar, então ela consegue aproximar a lombar no chão, então nós vamos criar a imagem com ela tocando a lombar no chão. Nath, aproxima a lombar no chão, e aí nós vamos ter uma conexão de toda a musculatura que envolve o cinturão abdominal, que é o Powerhouse. Eu consigo desafiar esse scoop através dos movimentos dos braços e também a extensão da perna. Então ela está com o braço estendido para que vocês consigam ver essa região. Então o scoop entra abdômen. Agora, Nath, vamos estender as pernas para frente, tentando não mover a lombar. Então veja, tentando não mover. Se eu falo não mova, eu me torno muito autoritário e não dou chance para o aluno encontrar o ponto de equilíbrio dele. Então, a primeira vez ele vai mexer um pouco, na segunda um pouco menos, na 10ª vez ele já vai entender o que é. Então cuidado com o seu termo de ensinar. Não seja autoritário, não exija coisas que talvez ele não consiga na primeira ou na segunda vez. Bom, começamos com a conexão
conexão dos pés. Então, calcanhares conectados para que nós tenhamos uma conexão do assoalho pélvico. E aqui o desafio é muito maior do que com as pernas flexionadas, veja, é mais desafiante. Então, Nath, vamos pegar o bastão que está ao lado. Esse bastão, ele tem 1,5 kg e ele vai desafiar ainda mais o posicionamento da coluna, que é o objetivo, não alterar a curva da lombar, não acentuar a curva da torácica. A curva da torácica não pode ser aberta, não pode ser uma extensão. Vamos levar o braço atrás, Nath, devagar, e aqui eu paro. Por que eu parei o braço da Nath aqui? Porque é o momento que ela pode, até onde ela consegue manter a conexão com o seu powerhouse. Então os oblíquos transversos do abdômen estão trabalhando para manter essa posição aqui. Volta o braço para cima, volta o braço para baixo. A ideia é que não haja movimento na coluna, nenhum movimento articular, apenas conexão e estabilização. Eleva o braço novamente, Nath. Leva o braço atrás até o seu limite. Então, importante, anotem aí no bloquinho que vocês estão aí, caneta e papel na mão. Não desça além do limite do seu aluno. E qual é o limite, Rodrigo? O limite é onde ele começa a arquear a coluna, como digo, em todo, tanto a lombar quanto a torácica. Então, haverão alunos que vão descer tudo, Nath. E aí você fala, puxa, eu estou seguindo o Netflix Pilates com o Rodrigo e a equipe dele e eu não estou tendo resultado, justamente porque o movimento não quer dizer que esteja técnico. Técnica é uma coisa, movimento é outra. Então nós temos que conciliar essas duas ações. Eu subo e aí eu determino, vamos fazer um teste, tá bom, Nath? Você vai descer até onde você consegue no seu limite. Esse é o limite da Nath. Então vamos imaginar que ela desceu um pouquinho mais, eu verifiquei que abriu. Opa, paro e volto um pouquinho. E aí eu mantenho esse posicionamento. Então esse é um grande teste para você identificar a conexão do powerhouse e treiná-lo, porque você vai utilizar o termo scoop em todos os movimentos do método, tanto no mat quanto nos aparelhos também. Tudo bem? Elevamos os braços e baixamos a mão ao lado do quadril. Uma falha comum no scoop é onde as pessoas fazem uma retroversão. Faz uma retroversão, Nath. Aí. E o que acontece com a retroversão? Faz com que... Deixa na vertical. Isso. Faz com que a lombar se aproxime do chão, ok? Só que sem a conexão do powerhouse, sem a conexão das musculaturas importantes para fazer com que essa ação seja mais efetiva. Então aqui nós temos a ação do glúteo, que é ok, que ela deve ser acionada sempre, porém os flexores do quadril estão trabalhando no lugar do abdômen. Então o desafio para o aluno é o quê? É manter as espinhas ilíacas na mesma linha da sínfise púbica. E aí sim o desafio vai ser aqui. Mas algumas pessoas vão falar, mas Rodrigo, é muito difícil. Pilates não é fácil. O método Pilates é um método de trabalho intenso do corpo. Então a gente não quer facilitar a vida do aluno, a gente quer fazer com que ele trabalhe mais, de maneira mais profunda. Alguns alunos vão apresentar dificuldades imensas com as pernas estendidas. E qual é o processo que a gente faz? Flexiona os joelhos e apoia os dois pés no chão. Então você consegue ter um controle maior da pelve, estimulando da mesma maneira toda a cinturão, tanto cintura escapular, com as escápulas conectadas, quanto a cintura pélvica e quanto o abdômen propriamente dito. Baixe os braços, Nath, leve o bastão do outro lado e já estamos. O primeiro passo para que você chegue a um 100 ideal é a elevação da cabeça e do tronco. Então, Nath, nós vamos subir a cabeça e o tronco, alongando os braços para frente, evitando que haja um colapso na região da cervical, e aqui o olhar vai em direção ao pubis. A Nath está elevada até o ângulo inferior das escápulas. Um pouquinho mais alto, Nath. Aí. E os braços alongados para frente, como se fosse tocar os pés. Essa é a conexão que nós esperamos, com os ombros abertos e abdômen conectado através do scoop. Baixamos com o controle e finalizamos a parte da elevação do tronco. Fase 2, respiração e bombeamento. No 100, é importante que o aluno entenda, compreenda de maneira profunda a sincronização do bombeamento e a respiração. Então, primeiro nós temos que estimular uma respiração prolongada e profunda para que depois somente nós introduzimos os bombeamentos dos braços. Então, a Nath vai inspirar o ar pelo nariz e eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, expiro, 2, 3, 4, 5. Eu contando esse time, continua, Nath? Eu contando esse time, é o time de bombeamento dos braços. Então o aluno é muito provável que tenha dificuldade de manter até a contagem até 5. Tudo bem. Então é importante nós darmos o estímulo constante. Agora, inspirando, Nath, você vai bombear os braços vigorosamente em 5 bombeamentos numa inspiração. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Então ela coordena 5 bombeamentos numa inspiração e 5 bombeamentos numa expiração. Estando bem coordenado, continua bombeando os braços, suba a cabeça e o tronco, igual à fase 1, e eu já estou construindo 100. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Mantendo os braços bem alongados, o olhar para o pubis, paro e volto devagar. O bombeamento dos braços, ele deve chegar até próximo à linha média do fêmur, tá? No caso, ela estando aqui com a perna flexionada. Fase 3, conexão do powerhouse com membros inferiores. Mantendo o scoop, traga os calcanhares ao glúteo e joelhos ao peito. Os joelhos devem estar afastados em linha de ombros, calcanhares unidos e próximo do glúteo. Atenção especial para que o sacro não saia do chão.
Subimos a cabeça e o tronco do solo, como na fase 1, e estendemos as pernas na diagonal à frente, sem mover a pelve. Essa é a posição inicial do 100, e agora falta os bombeamentos dos braços e a respiração, que a gente vai fazer na próxima etapa. Traga os joelhos ao peito, em direção ao peito, calcanhar ao glúteo, abraça e descanse ombro e cabeça. 100 de forma detalhada, nós vamos trabalhar com todos os processos pedagógicos, a elevação da cabeça do tronco, bombeamento, respiração e conexão de membros inferiores. Então, Nath, pernas estendidas no chão. Desde o Powerhouse, Scoop, não mova sua torácica e lombar, não mova sua pelve. Zipper, traga calcanhares no glúteo, joelho ao peito. Pum, sacro, mantenha-se conectado com o chão, calcanhares unidos. Suba a cabeça e tronco até o ângulo inferior das escápulas e agora estenda as pernas e bombeie os braços para cima e para baixo. E 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Veja, nós estamos completando todo o processo que nós temos de maneira pedagógica. Aqui é comum que as pernas desçam um pouco mais, então você sustenta essas pernas com as mãos, conectando muito bom, Nath, um pouquinho mais tronco, e aí eu vejo que ela pode subir mais o tronco. E aí eu entro com hands-on da fase 1, que é pressionar para baixo a região do externo e sustentar o tronco com as mãos. Olhando para o umbigo, mantenho mais uma, 1, 2, 3. Paro. Mantenha essa posição por um segundo, traga os dois joelhos ao peito e abraça os joelhos ao peito para fazer com que a lombar seja protegida. E devagar descemos o ombro e descemos a cabeça. Esse é o 100. Agora, nessa fase, nós vamos trabalhar com as falhas técnicas mais corriqueiras no exercício 100. Então eu vou apresentar a falha e trazer a solução. E às vezes a solução é mais simples do que você imagina. A gente não precisa ficar criando inúmeros exercícios ou estratégias. Basta entender o movimento e entender a técnica, tudo bem? Então, joelhos ao peito, vamos iniciar o 100 normalmente. Então a primeira falha vai ser subir demais o tronco. Elevamos a cabeça e o tronco, Nath, e aí estende as pernas e suba demais o tronco. E bombeia os braços, naturalmente. Então isso é uma falha muito comum. Então o que nós temos que fazer para corrigir essa falha é entrar com o hands-on. É fazer com que o tronco desça mais e eu dando sustentação para sentir o ângulo inferior das escápulas. E aí o trabalho vai ser muito maior, porque nós estamos trabalhando com o alongamento de toda a coluna, o alongamento axial, o alongamento two-way stretch, alongamento em duas direções, né? Pernas para um lado, onde os isquios acompanham, e toda a coluna para o outro lado. Então, mãos abaixo do externo, empurrando para baixo e sustentando o tronco. Esse é o hands-on para corrigir essa falha. Joelhos ao peito, descansa, ombro e cabeça. Segunda falha técnica. Respiração. Vamos subir a cabeça e o tronco, exercício completo. Inspira, cachorrinho. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês conseguem ouvir, ó? A respiração da Nath está o quê? Em fases, fragmentada. E nós queremos fazer uma respiração completa. Então nós inspiramos, ins, es. Deu? Flexiona o joelho, abraça o ombro e cabeça. Bombeamento. Descontrole no bombeamento dos braços. O descontrole pode ser um bombeamento muito curto ou um bombeamento muito longo, muito alto. Cabeça e ombro elevado do solo, bombeamento curto, Nath, curtinho. E aí não há conexão com o corpo, não dá para gerar o aquecimento, circulação sanguínea em todo o corpo. Bombeamento muito grande, Nath. Descontrole total do corpo. Então, solução. Sustente a mão do seu aluno e coordene o bombeamento com ele. 1, 2, 3, scoop. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Deu? Joelhos ao peito. Cabeça e ombros apoiados. Outra falha muito comum é o movimento do tronco, o balanço do tronco, que não tem a conexão, né, das escápulas e, enfim, todo o powerhouse. Cabeça e tronco fora do chão e bombeia. Isso. Acontece, tá? E aí, uma das soluções é conectado. Eu conecto as mãos nas escápulas, empurro para frente e baixo o tronco. Outra forma também é manter a mão abaixo do externo, sustentando o corpo, fazer com que o aluno pare de mover o tronco. Às vezes isso está associado à falha anterior, que é o movimento do braço muito grande. Então nós temos que enxergar, Nath, nós temos que enxergar o indivíduo que está à nossa frente e trazer a solução. Então veja, nós estamos trazendo vários problemas técnicos e várias soluções. Você não vai aplicar todos os problemas e soluções no aluno só, você vai enxergar o que ele precisa e talvez uma dessas soluções seja o suficiente para que ele faça o movimento completo. Hiperextensão dos joelhos. Subimos a cabeça e o tronco. Ok? Percebam, é comum encontrar isso no seu aluno, uma hiperextensão. Quando isso acontece, é porque há uma tensão demasiada na região do quadríceps, que vai sobrecarregar também os flexores do quadril. Isso acontece porque não está ocorrendo uma conexão correta do powerhouse, que deveria relaxar os quadríceps, assoalho pélvico conectado com o glúteo.
Isso faz com que a conexão de todo o corpo seja mais interessante e menos estressante para as musculaturas secundárias, que não vão precisar ser utilizadas. Claro que o flexor está sendo utilizado, mas a gente tem que jogar atenção para a região do powerhouse. Nesse posicionamento também é comum uma tensão em excesso nos pés. Veja o pé da Natália. Aqui a gente pede somente para relaxar os dedos dos pés. Nada de tensão, principalmente para as pessoas da dança, que tem uma tensão. Isso é bom para a dança. Para o Pilates a gente tem que controlar os pés e joelhos. Articulações. Articulações em extensão, mas nunca hiperestendida. Dificuldades para sentar. Joseph Pilates criou todo o sistema da contrologia pensando em estimular todo o corpo de maneira integral. Assim, nós começamos a aula de mat na posição bípedes, em pé, e vamos passar a posição sentada e depois deitada. Porém, algumas pessoas possuem extremas dificuldades para um ato simples de sentar. Então, eu vou dar algumas estratégias para que você consiga fazer isso com o seu aluno que tenha dificuldade. Nath, vamos na ponta do colchonete. Então, a primeira forma de adaptação da posição sentada é cruzar os braços. Então, é importante que o professor auxilie com uma forma de gancho nos braços. A Nath vai colocar o pé mais atrás, apoiando o joelho e sentando sobre os isquios. Eu não sei se vocês perceberam, tá? Mas eu acompanhei a Nath durante todo o movimento. Você não pode ficar sustentando o aluno aqui e pedir para ele sentar, senão vai gerar uma oposição e ele não vai conseguir. Uma outra forma para você fazer com que o aluno sente-se de maneira confortável, se você tiver o high mat, é fazer com que ele se posicione à frente do high mat. Então o centro de gravidade dele vai ficar mais próximo do colchonete. Cruzamos as pernas, como inicialmente, e sentamos com controle. Essas são as formas de sentar. E caso o seu aluno não consiga sentar dessas formas indicadas aqui, é simples. Peça para ele, sente-se da maneira que você se sentir mais seguro. Então, primeiro ele vai ajoelhar, depois sentar. O importante é que ele não caia, tá? Cuidado em cometer a falha de fazer igual para todas as pessoas. Então, tem algumas pessoas que têm extrema rigidez nos tornozelos, joelho e quadril. E o fato de sentar pode gerar um acidente, com que ele caia. Então, sentar é diferente de cair. Não é porque Joseph criou dessa maneira que todos têm que fazer. Então, quem for capaz de fazer assim, faça. Mas nós vamos sempre manter o estímulo para que ele consiga fazer, mesmo com o auxílio, o processo final para que perceba, né, receba todos os benefícios da contrologia. Hiperextensão dos joelhos. Subimos a cabeça e o tronco, ok? Percebam, é comum encontrar isso no seu aluno, uma hiperextensão. Quando isso acontece, é porque há uma tensão demasiada na região do quadríceps, que vai sobrecarregar também os flexores do quadril. Isso acontece porque não está ocorrendo uma conexão correta do powerhouse, que deveria relaxar os quadríceps, assoalho pélvico conectado com o glúteo. Isso faz com que a conexão de todo o corpo seja mais interessante e menos estressante para as musculaturas secundárias, que não vão precisar ser utilizadas. Claro que o flexor está sendo utilizado, mas a gente tem que jogar atenção para a região do powerhouse. Nesse posicionamento também é comum uma tensão em excesso nos pés. Veja o pé da Natália. Aqui a gente pede somente para relaxar os dedos dos pés. Nada de tensão, principalmente para as pessoas da dança, que tem uma tensão. Isso é bom para a dança. Para o Pilates a gente tem que controlar os pés e joelhos. Articulações. Articulações em extensão, mas nunca hiperestendida. Angulação das pernas. Então é um ponto importante que o aluno iniciante, às vezes ele não tem consciência corporal, e aí como nós falamos lá no início, né, incompetente, inconsciente. Então nós vamos auxiliar com as mãos e através de algumas dicas simples, tá bom? Então a Nath vai mostrar uma falha comum, suba a cabeça, suba o tronco, estender as pernas abaixo do ângulo de 45 graus para o aluno iniciante é muito intenso. Então o professor vai direcionar a 45 graus, mesmo aqui para alguns alunos vai ser muito difícil. Então uma sugestão é elevar mais as pernas e semiflexionar o joelho. Então o fêmur fica próximo da vertical e a perna semiflexionada. Eu posso iniciar assim, futuramente estender e descer a 45 graus. Então veja, são dicas simples que você pode atuar com essas dicas com seu aluno e o resultado vai ser incrível. Muito bom, Nath. Caso seu aluno ainda tenha dificuldade de manter as pernas elevadas e semiflexionadas, uma opção é manter os dois pés apoiados no chão, cabeça e ombro fora do solo, e o 100 bombeando nos braços normalmente, assim como nós demos a adaptação número 1. Então, veja, é um processo pedagógico. Alguns alunos vão precisar disso, outros não. Se você pode estender as pernas e manter a 45 graus, mantenha. Eu faço analogia, pode descansar, Nath? Eu faço analogia com o seguinte, se você pode correr a 10 por hora, por que você tem que caminhar 5 por hora? Então, para alunos que possam correr, que podem chegar a uma corrida de 10 por hora, corra com eles. Para os que não podem, volte a um processo pedagógico. Então, a gente tem esse processo no sistema clássico. Nós desafiamos primeiro, entendemos até onde o aluno pode chegar e a partir do momento que ele não conseguir, nós temos os processos aí, né, adaptações, caso necessário. Hiperextensão cervical, juntamente com uma cifose torácica. É muito comum nas pessoas você enxergar esse padrão, né, então, de postura. Então nós temos no metro um acessório que é o travesseiro, que
você pode utilizar isso, e eu vou passar essa dica para alunos iniciantes, intermediários, enfim, que tem esse problema, porque muitas vezes você está falando, faz uma hiper, por favor, Nath, olha lá para trás. Você está falando com o aluno e ele não está prestando atenção em você, ele não tem um campo visual do que ele está fazendo. Por quê? Porque você não conseguiu enxergar essa falha. Então é muito simples, basta adicionar um travesseiro e a gente sempre pergunta, como é que você se sente? Melhor ou pior? Ah, melhor. Alguns casos, 2 travesseiros. Em alguns casos, 3 ou 4. Isso vai ser muito individual. Para cada aluno vai ser uma espécie de adaptação. Tá? Então, antes de começar o exercício, então vamos imaginar o seguinte. Lá para trás, Nath. O aluno ele está todo desconectado, ele está em extensão, numa hiperextensão, digamos assim. E eu vou ter que fazer a conexão para subir a cabeça, subir o tronco, e olha só o esforço que ele tem. Então a gente precisa o quê? Eliminar esse esforço e colocar um travesseiro para a Nath. Um exemplo. Uma outra forma que os alunos fazem também, né? Vamos fazer a subida, Nath, e deixem a extensão cervical. É isso aqui. Então veja, a força de gravidade vai estar atuando na testa dela. E basta você olhar, pedir para que direcione o olhar para o umbigo. Para o umbigo, entre o púbis. Isso vai depender do aluno. Então vamos imaginar, olhe para o umbigo e force o queixo ao peito. Isso é uma outra falha. O queixo não se toca ao peito. Eu levo um pouquinho, então você vai ter que enxergar isso no aluno e controlar de acordo com o seu conhecimento. Então alguns você vai pedir para olhar para a ponta do joelho, outros para o meio do fêmur, outros para o púbis e outros para o umbigo. Então tente dar essas dicas verbais que vai auxiliar muito no aluno. Então assim, não precisou estender as pernas, porque a gente está trabalhando da cintura escapular para que você consiga compreender melhor ajustes para serem realizados durante uma aula e até a preparação de uma aula. Eficiência e eficácia. Como falado nos módulos anteriores de introdução, isso é importantíssimo numa aula de Pilates, Mat Pilates ou de aparelhos também. Então eu vou demonstrar nesse momento a diferença de ser eficiente e eficaz. Primeiro, a eficiência é o seguinte, eu vou passar várias dicas importantes, mas que não vai atender meu aluno, porque ele não está precisando dessa dica nesse momento. Então, vocês vão ver a diferença da eficiência e depois eu vou colocar o quê? Eficácia. Então agora, na verdade, eu vou fazer o quê? Uma metralhadora de informações. Isso é muito comum, talvez você faça isso e não tem problema nenhum, eu já passei por essa fase e hoje eu estou convertido. Já estou mais eficaz do que estou mais eficaz do que eficiente. Professor metralhadora que não enxerga o aluno. Ele faz inúmeras correções, mas ele não está vendo o que está acontecendo com o aluno. Joelhos ao peito, eleva a cabeça e o tronco, inspira o ar pelo nariz, expira o ar pela boca, estenda as pernas para frente, bombeia o braço vigorosamente, sem tensionar na cervical. Alongue mais seu abdômen, mais, sua cintura, umbigo para dentro, aperte um pé com o outro, mantenha um ângulo de 45 graus. Isso, mantenha bombeamento, scoop. Não esqueça de respirar. E agora você vai manter. Alongue suas pernas, contraia mais seu abdômen. Os ombros estão um pouco tensionados, mais relaxado. Gente, é isso que acontece muitas vezes. Em muitas aulas, os professores estão dando aula para ninguém. Eles estão com um repertório de correções na cabeça, mas não enxergam o aluno que está à sua frente. Então todo aluno se torna um aluno invisível. E agora o próximo passo é você entender a eficácia. É encontrar uma falha e corrigir essa falha até que ela fique boa. Ou fazer com que o aluno entenda o processo de conhecimento do próprio corpo. Eficácia no método Pilates. Neste momento, nós vamos trabalhar com a precisão das correções, onde nós vamos enxergar o corpo do nosso aluno e promover adaptações ou correções específicas para ele. Nesse caso, a Nath ela vai demonstrar 2 falhas, e nós vamos identificar essas 2 falhas e vamos atuar na falha que pode gerar uma lesão no corpo do nosso aluno. Tudo bem? Então, acompanhe para vocês entenderem o raciocínio de como ser eficaz. Nath, 100 normal, e com a falha que nós já combinamos. Isso. E aí, bombeio o braço, Então eu vejo 2 falhas aqui. Uma, tensão nos ombros, outra, arqueamento da lombar. O professor ele deve atuar o quê? Sendo o mais específico possível. Onde que pode gerar uma lesão no corpo do meu aluno? Para mim, o arco da lombar. E aí eu entro com as mãos no pé, um pouquinho mais alto, já corrige essa postura e continua bombeando os braços, mais scoop, isso. Depois de corrigido isso, entro, relaxa seus ombros, mais longo. Juntamente com o arco da lombar, eu posso fazer um hands-on. Então veja, eu estou fazendo correções, mas eu não digo verbalmente. Primeiro, eu direcionei a atenção dela para a conexão do powerhouse, sustentando as pernas, e não falei nada do ombro, porque eu quero que ela foque a atenção, aqui, pode parar os braços, né? Mas mantenha. Eu quero que ela foque a atenção nessa região. E depois que ela já se organizou, não está 100% perfeito, mas ela está melhor, eu venho na posição dos ombros e a corrijo. Joelhos ao peito, descanso o ombro e cabeça.
Chegou o momento tão esperado do curso, a autoprática. Então nós vamos praticar agora juntos, e o mais importante dessa autoprática é que você respeite a sua integridade física. Você notou aí que nós aplicamos algumas soluções para alguns problemas que apresentados durante a prática. Então, quem tem pouca flexibilidade, quem tem pouca força abdominal, então esse é o momento para você agir de forma inteligente, respeitando o seu corpo, ouvindo o seu corpo. Eu vou aplicar o exercício da maneira ideal, mas eu peço com todo carinho que você não precisa fazer assim hoje, do jeito que eu vou mostrar, mas sim entender que esse é o processo pedagógico. Caso você tenha alguma patologia, alguma dor, adote as adaptações facilitadoras que foram ensinadas antes de nós chegarmos na autoprática. Justamente a autoprática, ela vem depois de todo o processo para que você tenha ferramenta e assim consiga trabalhar da melhor maneira e de maneira segura e eficaz. Ok? Então nós já aprendemos a sentar, nós estávamos em pé, sentamos nesse posicionamento. Daqui agora eu não vou olhar mais para a câmera, tá? Eu vou dar as indicações fazendo o exercício. Vou tentar não olhar mais para a câmera. As mãos estão atrás e nesse momento eu já tenho o scoop, toda a conexão do meu powerhouse, e antes de começar o exercício, o que eu fiz? Eu já conectei meu corpo. Então quando começa a aula de Pilates? Não começa no exercício, começa na preparação. Então desde esse posicionamento eu deito ainda conectando. Então deitar é diferente de cair. Eu evito cair. Todo concentrado, os braços ao lado do corpo. Aqui eu trago os dois joelhos em direção ao peito, mas antes de pensar lá no pé e no joelho, eu tenho que preparar minha zona abdominal, meu powerhouse. Então eu conecto o meu powerhouse com as mãos no chão, trago os dois calcanhares no glúteo e joelho ao peito. Esse é o posicionamento inicial. Desde aqui com os braços no chão, eu já alongo os braços para frente. Então o que eu estou passando para vocês, na autoprática, tenta sentir o que eu estou passando. Alongue os braços para frente, criando maior conexão com o seu powerhouse. Suba cabeça, suba o tronco e, se você conseguir, até o ângulo inferior das escápulas. Agora retire os braços do solo e continue alongando os braços para frente. Estamos preparados para estender as pernas a 45 graus. Desde aqui, bombeamos os braços, inspirando profundo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Foram 10. Aqui a sensação é que, ai meu Deus, não vou conseguir. Consegue sim. 1, 2, 3, 4, 5. Tente manter a perna imóvel, sem oscilar. Ela não pode descer nem subir. 5, 2, 3, 4, 5. Foram 40. Nesse momento, a atenção é que o seu ombro vai começar a descer. Não deixa, segura lá em cima. Você pode. Eu quero incentivá-lo à prática. E cada um com a sua adaptação de forma segura. 1, 2, 3, 4, 5. Conecte o seu glúteo do seu powerhouse. Última inspiração. E última Paro. Alonga os braços para frente e mantenha 1 segundo. Abrace os dois joelhos ao peito, mas abrace para valer. Agarre a sua canela e puxe o joelho aberto, afastado, na linha dos ombros. E aqui nós desenrolamos ombro e cabeça com elegância. Por mais que você esteja desesperado para acabar o exercício, mostre elegância. Ninguém precisa saber que você está desesperado, que cansou seu abdômen. Eu sei que cansou. Por isso que autoprática é importante. Fazer com que a sua mente controle seu corpo. Você vai pedir isso para o seu aluno também. Então você sabe que cansou, mas não precisa mostrar para o mundo que é cansado. Então Pilates ele é suave, ele é pleno. E é assim que nós vamos trabalhar durante todo o curso. Uma arte, uma plástica.